Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive nas entrevistas de dados que eu estava fazendo nos últimos 2 meses e como isso está 100% alinhado com o que eu já vinha pensando sobre o mercado. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas do canal Lucas Data Lab e eu compartilho aqui minhas experiências e meu aprendizado nesse canal e de alguma forma conseguir ajudar os iniciantes que estão ingressando na área e até alguns analistas de dados júnior. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, curte e comenta aqui, compartilha com seus amigos esse vídeo também. Eu deixo o meu link do Instagram aqui na descrição. Entra lá, dê uma força também, segue a gente por lá. E sem mais enrolação, bora para o assunto principal do vídeo. Como eu já disse aqui em alguns vídeos anteriores, a gente sempre consegue trabalhar na área de dados, não necessariamente achando apenas uma vaga que esteja com o nome analista de dados. Eu enviei currículo para vagas que estavam como analista de dados, analista de CRM, Sales Ops, Revenue Ops, analista de automação. Então tudo que envolvia a questão do CRM e análise de dados em áreas de marketing e vendas, eu estava enviando o currículo. Porque é o que eu falo, você ir para uma vaga de analista de dados, você está concorrendo com muita gente. E às vezes tem uma vaga que basicamente 90% que um analista faz, só que está com outro nome. Essa é uma dica muito boa aí para quem não sabia, mas eu já comentei em alguns vídeos anteriores sobre isso, para você conseguir aumentar as chances de você trabalhar na área. E eu confesso que, como fazia um tempo que eu não fazia algumas entrevistas, então eu estava até um pouco nervoso, aquela experiência de você falar bem ali com o entrevistador, eu estava recuperando ela, então de imediato assim, dava aquele frio na barriga normal. É só você respirar fundo ali, ficar bem tranquilo, tomar uma água antes, ir ao banheiro antes de começar a entrevista e se preparar exatamente para os requisitos que estão na vaga. Dê uma olhada bem detalhada na descrição da vaga e tente encontrar projetos que você fez que realmente atingiam aquele objetivo que eles estão pedindo. Tenta dar ênfase e sempre trazer projetos voltados para o que está na vaga que você está se qualificando, que você está se candidatando. E por que eu falo isso? Porque em todas as entrevistas que eu fiz, eu encontrei um padrão. Então, eles perguntam muito de projetos reais que vocês fizeram ali, não necessariamente, praticamente nenhuma das entrevistas me perguntaram o meu portfólio, se eu tenho algo para mostrar, e sim, eles queriam que eu falasse ali como que foi resolvido, se aquele projeto realmente foi feito da melhor forma ou se algum projeto seu deu errado e o que você fez. Essa parte de projeto eles me perguntaram bastante. Então vamos supor que a vaga seja para analista de marketing e você tem um projeto voltado para produto. É legal deles saberem? Sim. Só que se você tiver um projeto que você fez em marketing, fale desse projeto que você fez em marketing, porque tem mais a ver com a vaga. Então essa questão de projetos, conforme eu fui fazendo as entrevistas, já estava na ponta da minha língua para eu poder explicar e adaptar o projeto que eu fiz para as vagas que eu estava me candidatando. Então ficou super simples, super natural de falar e você demonstra confiança na hora que você está falando desse projeto, que a pessoa realmente olhe para você e fale, ele sabe o que ele está falando e realmente ele atua nesse projeto. Diferente de você ter feito um projeto, mas não falar com confiança. Parece que você atuou só como intermediário daquele projeto ou participou como um assistente, entre aspas, e não tem realmente o conhecimento profundo ali que eles precisam. Então eu acho que esse projeto foi um ponto, o ápice ali da entrevista, que realmente eles perguntam bastante nessa etapa. E o que eles perguntam quando se trata de projeto? Basicamente eles querem entender qual foi o problema apresentado. Então tem toda uma história, o problema ali, né? Qual que era o objetivo, como que você resolveu esse problema, quais as recomendações que você deu ali no final e se realmente aquilo causou impacto positivo ou negativo no projeto. Eles perguntam bastante sobre isso para entender como funciona o seu pensamento analítico, como que você busca resolver as questões, se você busca de uma maneira simples, de uma maneira mais complexa, e dependendo do entrevistador, se ele for um cara mais técnico, ele vai provavelmente entender o contexto onde você estava inserido e propor uma solução ou mais simples ou uma outra alternativa. Vai perguntar para você se você acha que essa alternativa dele é boa ou não e por quê. Então você vai ter que realmente saber explicar ali para ele entender mais ou menos como que funciona o seu pensamento analítico. Falando de uma parte mais técnica, então vamos supor, se você está enviando o currículo ali para a área de marketing ou vendas ou produto, ele vai perguntar exatamente as métricas principais, na verdade, métricas e KPIs principais que você utilizaria na área ali para poder entender um contexto para ver se a área está saudável ou não, se ela está indo bem, né, performando ou não. Nesse caso, vai precisar saber métricas ali, vamos supor se é de marketing, então tem a questão do CAC, do LTV, do ROI, e aí vendas, então tem as conversões, ticket médio, etc. Então ele vai querer entender o que você define como prioridade
para KPI e métricas. Então, o que você classifica em cada um? Qual que é o KPI que você vai determinar e qual que é a métrica que você vai escolher? Nas entrevistas que eu fiz, teve o desafio técnico, né, o case técnico que é chamado, que eles disponibilizam uma base de dados, pode ser em CSV ou arquivo do Excel, que você vai ter que fazer uma análise dessa base de dados, vai ter que deixar numa apresentação num Power BI ou no Looker Studio. A ferramenta em si não importa muito, né, na hora de você fazer, mas a dica é sempre utilize a ferramenta que eles dão prioridade na entrevista. Então, se lá está Power BI, utilize o Power BI. Se lá está Looker Studio, utilize o Looker Studio. E por assim vai. Você pode usar um Looker e fazer uma análise muito boa que eles vão considerar, mas se você usar, por exemplo, um Power BI que eles estão pedindo e fizer uma análise ruim, eles podem desconsiderar, entende mais ou menos o que eu quero dizer? Precisava fazer a análise, ele fazer a limpeza dos dados, né, que eles disponibilizavam, fazer o tratamento de dados, alterar a tipagem dos dados, criar novas colunas de cálculos de conversão, por exemplo, ticket médio, custo por cliente, etc., para depois colocar isso no dashboard e começar a fazer as minhas análises. E aí no final eu precisava apresentar algumas recomendações, então eles pediam mais ou menos de 3 a 5 recomendações ali, tanto para a diretoria como para a liderança de vendas e performance dos S10 e closers, que foi o meu caso ali, mais para a área de vendas e marketing, por exemplo. Você tem que desenvolver um PowerPoint ali com alguns slides, então eles pediam mais ou menos de 5 a 6 slides, então uma coisa bem mastigada ali para ficar fácil entendimento, nada muito extenso, passar de 10 slides, muitos textos, então evita o excesso, né, de conteúdo. Isso mostra também para eles o que você vai priorizar para poder colocar no slide, quais as coisas mais importantes que você julga realmente que deve ser mostrado ali. E como eu falei no início do vídeo, que estava 100% alinhado com o que eu estava imaginando como estaria o mercado de dados, que é a questão do analista de dados ter inteligência de negócio, então mais voltado para o mercado assim. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você saber só ferramenta. Então, só saber Python, Power BI, etc., se você não sabe entender como que funciona o negócio em si. Então, como que o negócio ganha, como que ele perde, o que é uma contração, o que é um churn. Então, quando a empresa consegue aumentar o faturamento, quando que diminui. Entender como que funciona ali o contexto do negócio desde o início, quando inicia uma campanha de marketing, entra um lead até ele virar um cliente, ficar bastante tempo dentro da empresa. Então, você entender todo esse contexto de negócio vai te ajudar muito para você poder discutir essas coisas nas entrevistas. Então, você ter esse conhecimento de negócio é o que eles estão mais pedindo ali para os analistas de dados, tanto cientistas de dados, para o pessoal da área de dados no geral, tá? Então, fazendo uma reflexão aqui bem rápida, eu acredito que eu fui melhorando conforme fui fazendo as entrevistas. Então, depois de 2 ou 3 entrevistas, já comecei a melhorar realmente. Então, falar sobre projetos eu já estava bem mais à vontade, já estava conseguindo explicar muito bem, isso já estava na ponta da língua, então fica mais fácil de falar, você fica com mais confiança. Então é muito importante que você treine isso na sua casa antes de começar a entrevista para você realmente acertar os pontos e seguir contando uma história. Então não atropele, se você estiver falando muito rápido, dá uma diminuída para você realmente entender o que você está falando ali e o entrevistador conseguir entender a cada passo que você teve que galgar ali para você concluir aquele projeto. Isso é uma coisa que eu fui ajustando ao longo da minha jornada e até que eu consegui a minha vaga realmente de analista de dados para poder começar a atuar. E as primeiras entrevistas que eu fiz foram as mais difíceis, assim, na minha opinião. Então já me deram um choque de realidade ali para eu poder me preparar melhor para as próximas. Então eu ouvi algumas críticas, realmente reconheci alguns erros, que isso me ajudou para eu atingir a minha tão sonhada vaga, né? Voltar para a área de análise de dados, que realmente que é onde eu fui aprovado. E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Então comenta aí algumas perguntas que fizeram também para vocês nas entrevistas. Se você identificou algum padrão, deixa aqui nos comentários para a gente dar uma olhada, para fazer comparações também com outras pessoas. E se você está gostando desse assunto aqui que eu estou trazendo, o que eles pedem nas entrevistas, comenta aqui que se você está gostando, para eu poder te entender se é esse tipo de conteúdo que eu vou trazer mais aqui no canal. E não se esquece de se inscrever aqui também para ajudar a gente, fechou? Então é isso, eu falo para vocês e até o próximo vídeo. Fui!